nesta reta final de Série B, um nome que muita gente já tinha até esquecido, que é o volante Vitor Lustosa, atleta de 22 anos de idade, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou também no São Luís, lá do interior do Rio Grande do Sul, jogou também no Bahia, na equipe sub-20, entre 2021 e 2022 e chegou no Goiás no ano seguinte. Ele não chegou a jogar pelo elenco principal do Goiás, ficou algumas vezes no banco de reservas no Goianão em 2023, foi emprestado ao Concórdia de Santa Catarina em 2024, jogou a Série D no ano passado, vinha até bem, mas infelizmente teve uma grave contusão no joelho, teve que passar por cirurgia ali meados do mês de junho e ficou de fora até agora, até ser uma novidade, né? Nessa escalação com o Goiás com muitos desfalques, o Vitor Lustosa foi relacionado pela primeira vez após essa lesão e é uma alternativa nessa posição carente do Goiás, né? De volante, o Vitor pode jogar tanto como um camisa 5 ou um camisa 8. O contrato dele no Goiás vai somente até o final desta atual temporada, assim como o Xavier, o Alan Stence, alguns garotos aí da base que estavam emprestados, ainda não há uma definição em relação, por exemplo, renovação contratual, mas é um jogador que deve sim aparecer dentro dessa escalação. O Rodrigo Andrade, por exemplo, que era um jogador que quase deixou o Goiás, nesse momento é um titular, tem apenas o Marcão e o Gonzalo Freitas, quem sabe o Vitor Lustosa, que é goiano, natural aqui de Goiânia, mas é revelado nas categorias de base do Grêmio, possa ser uma alternativa. E foi, inclusive, uma decisão do próprio Mancini, em reintegrar o jogador, em fazer parte, né, dos treinamentos e a convocação também para este último jogo dentro de casa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador de 22 anos de idade. Terá uma chance aí para mostrar, né, o seu futebol para o Mancini, o Andrino também, pensando numa renovação para o ano que vem. Não esqueça de uma promessa do Goiás que pode render uma bolada nos próximos meses, que é o atacante Raikkonen. Ele mesmo, com o mesmo nome, né, do piloto de Fórmula 1, atleta que assinou seu primeiro contrato com o Goiás, ainda com 16 anos, na temporada passada. O atual vínculo do jogador vai até junho de 2027 no Verdão, só está emprestado ao Internacional. E nesse último final de semana ele jogou muito bem contra o Palmeiras, ele entrou no segundo tempo, jogou 46 minutos, no gol do Internacional, para mim, a jogada de assistência tinha sido dele, mas aqui no site o gol não coloca assistência para o jogador. Mas ele participou, né, dos lances do Internacional, tanto do gol como também as principais oportunidades criadas pelo Clube Gaúcho. Ele já tem 5 jogos no profissional do Inter, sendo 4 na Série A do Brasileirão e 1 também na Copa do Brasil, onde ele marcou um gol, né, contra o Maracanã logo na sua estreia, mas infelizmente acabou sendo anulado. No Goiás ele não participou da equipe de cima, chegou até ficar no banco de reservas em um outro jogo em 2024, mas era um jogador que participou principalmente da equipe sub-20. Até mesmo trazendo a informação que foi confirmada pelo Vitor Pimenta, do portal Descentralizados, um abraço para o Vitor inclusive, onde o Goiás emprestou o jogador ao Internacional com uma opção de compra ao final desse empréstimo em 50% do valor da sua multa. Então o Internacional pode garantir 50% dos direitos econômicos do jogador, baseando na multa rescisória do atleta. O restante, ou pelo menos, né, grande parte do restante, ficaria ainda com o Goiás. É uma prática que vem acontecendo pela diretoria esmeraldina, essa tomada de decisão de emprestar alguns jogadores para clubes aí na Série A, nas categorias de base, fixar uma opção de compra em uma boa quantia e acabar permanecendo com um percentual de uma revenda futura. Acho que pode até não ser o ideal, mas pelo menos não é aquele cenário do jogador deixar o clube de maneira gratuita e o torcedor ficar só naquela expectativa, né? Nossa, podia ter jogado aqui, ou nossa, poderia ter rendido uma boa grana. Nessa questão financeira, o Goiás não precisa se preocupar. Se o Internacional, ao final desse empréstimo, e acredito que ficará com o jogador em definitivo para o ano que vem, já terá uma compensação financeira ao Verdão e também um potencial de revenda futura. Sobre a história do jogador, ele que é natural do interior do Pará, esse contrato no Goiás até julho de 2027, e o nome dele é de fato baseado, né, no Raikkonen original, piloto de Fórmula 1. Até mesmo tem a matéria do Globo Esporte falando sobre isso. Recebeu o nome porque o pai
resolveu homenagear o tio avô, a paixão